Olá, eu sou a Carla, bolsista CAPES, orientanda da professora Nielsen. Convido vocês a refletir comigo sobre o conhecimento curricular na formação do futuro professor de matemática, o que dizem os teóricos. Vivemos um momento histórico devido à pandemia do Covid-19. O dinamismo da sociedade atual deve-se ao avanço das pesquisas e das tecnologias digitais. A pandemia também acelerou o uso das tecnologias digitais na área educacional, o que aguçou inúmeros pesquisadores a compreender a relação das tecnologias digitais e as possibilidades para o ensino e aprendizagem, inclusive os pesquisadores da área de educação matemática. O desenvolvimento da sociedade acarreta novas demandas educacionais, exigindo dos professores novos conhecimentos. Essa demanda, ela deve refletir na formação dos professores e, consequentemente, no currículo das licenciaturas. Então, diante deste contexto, nosso objetivo foi promover uma discussão teórica sobre o conhecimento curricular na formação do futuro professor de matemática. Para isso, realizamos uma análise bibliográfica dos curriculistas pós-críticos. A partir da década de 1990, os teóricos pós-críticos foram influenciados pelos pensamentos pós-modernos e passam a analisar a relação entre o currículo e a construção da identidade e da subjetividade. Tá? O currículo, ele é conceituado como algo que adquire forma e significado educativo à medida que sofre uma série de processos de transformações dentro das atividades práticas, ou seja, dentro da sala de aula. Ele é um contexto vivo, é um conceito vivo, desculpa, e deve ser enculturador, segundo Bishop. Então, a enculturação ela pode ser compreendida como um processo dinâmico, criativo e interativo entre grupos culturais, no qual ocorre a transmissão de valores e de conhecimentos. O currículo ele foi inventado como um conceito para direcionar e controlar a autonomia do professor e a sua liberdade dentro da sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, ele é um conceito multifacetado, que ele é construído, negociado e renegociado em vários níveis e campos. Como estamos vivendo na era digital, esse currículo negociado e renegociado, ele deve olhar para o futuro e integrar os recursos tecnológicos, para além dos espaços e tempos delimitados na sala de aula, e que está construindo um web currículo. Mas para que o professor consiga fazer tudo isso, ele precisa do conhecimento curricular. Esse conhecimento compreende o entendimento que o professor tem sobre os programas de ensino, os materiais que podem ser utilizados, incluindo as tecnologias digitais, e a capacidade do professor de relacionar os conteúdos daquele ano que ele está ministrando aula com outros anos e com outros conteúdos. O coração de um projeto pedagógico de qualquer curso é o currículo. E quando a gente organiza o projeto pedagógico, a gente está definindo o tipo de profissional que a gente deseja formar. Então, se vai ser um profissional enculturador, se vai ser um profissional transformador, se vai ser um profissional que vai fazer o uso das tecnologias digitais, tudo isso consta no projeto pedagógico. Se a gente centrar a construção do currículo no aluno, a gente consegue fugir desse jogo de interesse que existe por trás da construção do currículo. E ele vai ser pensado como uma construção social, como um lugar de inclusão do aluno na sociedade, inclusive na sociedade digital. O currículo prescrito é uma das consequências do sistema educativo. Ele serve como uma referência. Então, nós consideramos o projeto pedagógico dos cursos como um currículo prescrito. Ali ele garante ao aluno o acesso ao conhecimento. É uma forma de entrar em contato com a cultura. A gente acredita que é possível integrar o novo e considerar o conhecimento acumulado até aqui. E o novo que a gente está falando neste momento são as tecnologias digitais. Mas para isso os professores eles devem estar cientes do seu papel como enculturadores matemáticos. As tecnologias digitais elas podem ser integradas para propiciar a aprendizagem. E quando utilizadas na formação inicial, elas se tornam modelos para uma futura prática pedagógica. A gente acredita que esse é o momento delas serem exploradas e integradas ao currículo e que devem constar no projeto pedagógico. Então, para a promoção de mudanças na prática pedagógica e, consequentemente, no currículo, é necessário ao professor o conhecimento curricular.
Mas o currículo, ele é amplo, passível de mudanças constantes, e as TDICs devem fazer parte deste conhecimento curricular. Para que o professor use as tecnologias em suas aulas, é preciso que eles a conheçam. Não é para usar tecnologia a qualquer custo, mas é importante que ela faça parte do dia a dia do aluno e do professor, visto que depois que esse aluno se tornar professor, ele vai se deparar com as tecnologias digitais na sua atividade profissional. Então, ele precisa ter contato com softwares específicos para o ensino de matemática nas licenciaturas, inclusive aqueles que são de domínio dos alunos. A pandemia, ela evidenciou a necessidade do professor fazer uso das tecnologias digitais e, consequentemente, que essas tecnologias façam parte dos currículos de formação inicial. Então, dessa forma, acreditamos que o conhecimento curricular deve englobar os conhecimentos ligados às tecnologias. E ao analisarmos os textos dos curriculistas até aqui, a gente sentiu falta do conhecimento que nós denominamos de conhecimento curricular tecnológico, que é a tecnologia inserida nesse conhecimento curricular, visto que ela faz parte do nosso dia a dia. As nossas referências que foram usadas para essa reflexão. Muito obrigada pela atenção